ouvinte precioso, que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, reposa sobre cada um dos ouvintes. Seja feliz em Deus, tenha saúde, é o que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvinte, se deseja receber oração, no final da programação nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo a favor do ouvinte. E que Deus ricamente te abençoe durante a pregação, durante a sua vida, que Deus possa sempre ter ao seu redor, é o que nós deseja isso. Ouvinte precioso, nós, na Bíblia Sagrada, ela mostra 6 arrebatamentos. 6 arrebatamentos. Nós estamos esperando o arrebatamento da Igreja de Jesus. Arrebatamento significa Deus vem e leva um povo dele embora. É a mesma coisa daquele filme que fala sobre Romeu e Julieta, que o Romeu, ele veio buscar a Julieta e levou embora, sem que os seus pais nada soubessem que ele tinha levado a Julieta embora. E o mundo não vai ver essa igreja indo embora, porque a igreja, o mundo continua por um tempinho ainda, mas antes de terminar o mundo, que termina em tribulação, aí Jesus levou embora a sua igreja, assim diz a Bíblia. E o primeiro arrebatamento que nós temos, ele está ali no livro de Gênesis, é o arrebatamento de Enoque. O Enoque, ele andou com Deus há cerca de 300 anos e Deus tomou para si. Assim, nós encontramos escrito que Deus tomou para si. Mas antes de Deus tomar Enoque, Enoque andava com Deus. E andar com Deus é andar com a sua palavra, é andar com a sua lei, com o seu programa. Eu sei que nós, às vezes, somos ensinados, às vezes pensamos que Deus vem e leva embora. Mas antes de Deus levar embora, aquela pessoa tem que agradá-lo. Ela tem que ter uma caminhada com ele. Então nós vemos que Enoque, ele andou com Deus 300 anos, e um dia de manhã, Enoque era um homem casado, tinha esposa, tinha filho, filha, tinha nora, genro, era uma família. E disse que ele falou para sua família na porta: hoje eu vou andar por um caminho que eu nunca andei. E despediu da sua família e dizendo para ele: nós se encontraremos aí para frente. Ele se referiu ao encontro no trono branco. Que no trono branco todo mundo se encontra. Todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus Cristo, e toda língua confessará que Ele é Deus. Mas pode ser tarde demais, que tem às vezes nós reconhecemos a coisa fora de hora. E tem que reconhecer, o que vale é reconhecer na hora de ser reconhecido. Como aquele juiz, ele estava passando na rua, o juiz andando numa calçada, e um rapaz descuidou, foi passar a rua e não percebeu que vinha um carro em alta velocidade. E ele ia ser macetado pelo carro, jogado longe. O juiz estendeu a mão e puxou ele. Puxou ele pela camisa
e o carro passou e ele se salvou. Ah, mas ele ficou grato com o juiz. E ele não sabia nem que era juiz, aquele homem. Era um homem ali na rua comum, como o outro homem é. E ele falou: obrigado. Se não fosse o senhor, agora estava morto. O senhor puxou eu para trás e o carro passou e eu não fui jogado. Obrigado, muito obrigado. Não, como cidadão, é o meu dever. Eu pude te puxar você para trás e eu puxei. Muito bem, muito obrigado. Passado um tempo, esse mesmo rapaz matou alguém. E matou de uma maneira em barbaridade. Um crime mesmo bárbaro. E ele foi julgado. E quando ele viu aquele homem que ia julgar ele, ia condená-lo, ele conheceu que era o juiz que tinha puxado ele debaixo do carro. Aí ele falou, ele encheu de esperança e falou: eu conheço esse homem. Uma vez um carro era para me pegar, ele me salvou. E se dirigiu ao juiz e falou: o senhor está lembrado de mim, doutor? Eu falei assim: não. O senhor não lembra um rapaz que ia passar a rua e o carro ia jogar ele? E o senhor puxou ele para trás pela camisa? Eu falei assim: lembro, sou eu. Ah, é você? Sou eu. Então, como o senhor tirou eu debaixo daquele carro, agora o senhor vai tirar eu também da cadeira elétrica, não vai, doutor? Falou: não, agora é diferente. Lá eu era um cidadão salvando, aqui eu sou um juiz condenando. É diferente, é a mesma pessoa, mas em lugar diferente e em posição diferente. Assim também é Jesus Cristo. Hoje ele está puxando você pela camisa, tirando você do inferno, da enfermidade, puxa você debaixo da desgraça, não deixa a desgraça te macetar, te jogar. Ele puxa um pela camisa, puxa outro até pelo cabelo, mas naquele dia que ele estará sentado no trono, do trono branco como juiz, lá ele não está puxando ninguém, não. Lá ele está condenando. Então muitas pessoas pensam: Senhor Jesus Cristo é cheio de misericórdia, é cheio de compaixão, mas hoje ele é. Mas naquele dia lá, ele estará como juiz. Naquele dia, ele não está puxando ninguém de debaixo de nada, não. Então nós temos que aceitar Jesus hoje, porque hoje ele está nos seus atributos de Salvador, curador, mas ele não é Salvador e curador eternamente, não. Um dia ele sentará no trono como juiz, e aí é quando a graça não está mais em ação, é quando entra a lei. Aí ele está julgando pela lei, porque o tempo da graça, tempo de salvar, terminou. Então vamos aproveitar o Jesus Cristo hoje como Salvador para nós salvar, para puxar nós, tirar nós dos erros. E não vamos ter esperança não naquele dia, porque aquele dia a coisa é diferente. Então Enoque falou para a sua família: nós se encontramos aí na frente, mas você é arrebatado, hoje eu vou por um caminho que eu nunca andei. E começou a andar como por uma escada subindo ao céu e desapareceu. Ele foi tomado por Deus, Enoque. Foi o primeiro arrebatamento registrado na Escritura, é o arrebatamento de Enoque. O segundo arrebatamento é o do Elia. Elia é aquele que, no tempo de Acabe, casado com Jezabel, ele combateu a política, a religião do seu dia, e ele passou o Jordão,
dobrou a sua capa, e o Jordão se abriu, e ele passou o Jordão. E a Bíblia diz que veio um carroção de fogo, puxado por cavalo de fogo, e recolheu Elias nessa carruagem, e Elias subiu às alturas. Isso aí foi contemplado por Eliseu. Eliseu andava com Elias, era o moço que acompanhava Elias. Eliseu disse que ele viu Elias ser recolhido numa carruagem de fogo e cavalo de fogo e indo para o céu. Isso é a Bíblia. Hoje nós temos muitas pessoas que falam que viu o disco voador e cheio de luz, que aparece, desaparece. Ou aquilo que levou Elias, aquela carruagem, se fosse hoje, visto hoje, ia chamar de disco voador. Disco voador não é nada mais, nada menos do que grupos de anjos que se reúnem, e eles vêm, eles são cheios de luz, e às vezes um tem uma luz clara, outra luz escura. São grupos de anjos que aparecem e desaparecem. Mas isso confunde a mente humana. Aí ele chama, gente ET, lá do outro planeta, que está aí, e um fala uma coisa, outro fala outra. Mas a Bíblia Sagrada mostra que os anjos vinham e desapareciam, principalmente Elias, uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, tomando ele e levando para o céu. O que é hoje, se fosse isso hoje, visto hoje? Ele ia falar, nós vimos um disco voador cheio de fogo, sumiu. E aí Eliseu falou, não, é uma carruagem que veio e o cavalo de fogo, e Elias entrou dentro. Ele foi embora para o céu. Foi registrado o segundo arrebatamento na Escritura. O terceiro arrebatamento é o de Jesus. Atos capítulo 2, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias conversando com seus discípulos, não visível ao mundo, mas só aparecendo para os seus discípulos. E Paulo diz que ele apareceu a cerca de umas 500 pessoas que viu ele ressuscitado. Aí depois ele falou para os discípulos ficar no cenáculo, que o Espírito Santo ia ser enviado, e para ele esperar a descida do Espírito Santo. E falando assim, a Bíblia diz que veio o anjo e ele subiu na nuvem, veio uma nuvem, envolveu ele e ele subiu nessa nuvem. E os discípulos viram também, e ficaram olhando ele desaparecer na nuvem, como Eliseu ficou olhando Elias entrar na carruagem e subir para o céu. E quando os apóstolos estavam olhando, dois anjos, um anjo, coisa assim, falou para eles, por que vocês estão admirando? Assim como ele subiu, ele descerá. Então ali foi o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo, sendo o terceiro. Por que o terceiro? Porque o número 3 na Bíblia é perfeição, na matemática de Deus. O número 2 é testemunho, o número 3 é perfeição. Então, o terceiro arrebatamento é o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. Sendo que o quarto arrebatamento é do santo do Antigo Testamento. São Mateus, capítulo 27, diz que quando Jesus clamou no Calvário, na tua mão eu entrego o meu espírito, a terra tremeu, a rocha sacudiu, e a terra entrou numa convulsão, e os túmulos se abriu, diz a Escritura, e os santos do Antigo Testamento ressuscitaram. E isso está escrito na Bíblia, não tem como nós negar, nós interpretar, nós pensar, porque a nossa mente, nossas maneiras de ver,
não vai valer nada. Porque o que vale é o que a Escritura fala. E a Escritura fala que o santo do Antigo Testamento fora ressuscitado, e o túmulo se abriu, e os santos foram ressuscitados. Embora que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jesus saiu do túmulo e eles saíram em seguida. Eles saíram em seguida de Jesus. Então, por isso que Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, ainda na minha própria carne, no meu próprio olho, e eu o contemplarei, eu verei o meu Senhor. Jó estava falando desse dia aí, desses 40 dias que Jesus ia andar sobre a terra. Jó falava desse dia: com meu olho eu verei o meu Redentor. Falava de ver Jesus e andando 40 dias com Jesus. Ali estava Abraão, ali estava Sara, ali estava Isaac, ali estava todo esse santo do Antigo Testamento. Ele estava ali, eles ressuscitaram. Então, o paraíso, quando a pessoa morre com Deus, vai para o paraíso. Só que o paraíso era debaixo da terra. Depois que Jesus ressuscitou, ele mudou o paraíso. Ele levou o paraíso para cima. Porque está escrito lá no livro de Efésios: aquele que desceu é o mesmo que subiu e levou cativo e o cativeiro. Quem que era o cativo? Era os irmãos do Antigo Testamento que estavam no paraíso. E quem era o cativeiro? Era o paraíso, levou cativo e o cativeiro. E deu dão ao homem. Está lá em Efésios, creio, Efésios 4. Então ele levou, ele mudou o paraíso que era debaixo da terra, levou o paraíso para as sextas dimensões, para lá perto dele, que Deus fica na sétima dimensão e o paraíso fica na sexta. E então o paraíso desvaziou, Deus desvaziou o paraíso. Por quê? Porque as pessoas que estavam no paraíso, ele estava debaixo do sangue dos animais, porque os animais morriam como sacrifício, no caso de novilho, no caso de cordeiro, pomba, tudo morria como sacrifício. E o paraíso, que era debaixo da terra, era conservado com o sangue dos animais. E o sangue de animais não paga pecado. O sangue dos animais cobria o pecado. Sendo assim, o diabo tinha ainda vantagem sobre as pessoas que estavam no paraíso, porque os seus pecados não estavam apagados, estavam só cobertos. Mas quando Jesus morreu, que ele levou o paraíso para cima, ele colocou seu sangue agora no paraíso. Não foi assim que Moisés fez, em Êxodo capítulo 12, colocou sangue no umbral da porta, e a morte entrou meia-noite no Egito. Toda casa que não tinha sangue, a morte entrava e matava os primogênitos. Na casa de Israel não entrava a morte. Por que não entrava? Porque ele era mais santo? Não, porque tinha o sangue no umbral da porta. Assim Deus colocou no paraíso o seu sangue, para que o diabo, os demônios, não entrem no paraíso, como não entrava na casa dos hebreus, lá em Êxodo capítulo 12. Mas com o sangue de animais, por só cobrir o pecado e não apagá-lo, o Satanás ainda entrava no paraíso e trazia as pessoas, trazia as almas da pessoa, ou seja, a teofania da pessoa, melhor falando, a teofania da pessoa, que é o corpo celeste, trazia para a terra, para comunicar. No caso de Samuel, quando Samuel morreu, você encontra isso em 1 Samuel capítulo 28, que Saul foi guerrear e estava apertado na guerra, ele queria
uma resposta de Deus. E como ele se tornou inimigo de Deus, Deus falava mais com Saul, nem por Urim Tumim, nem por sonho. Aí ele procurou uma mulher que ela consultava os mortos e mandou ela trazer Samuel. E ela trouxe Samuel com a mesma capa que ele usava na terra. E ele falou assim: por que me perturbais, Saul? Vê que amanhã tu e teu filho cairá na batalha e estará comigo aqui. Então aquilo era Samuel, mas no seu corpo celeste, que a Bíblia fala celeste, mas a ciência chama de corpo teofânico. Então, mas no Novo Testamento não acontece mais isso. Aquela mulher trouxe Samuel de volta para conversar com Saul, por causa do sangue do animal. Mas agora, com o sangue de Jesus Cristo, ele não entra mais no paraíso, perturbar as pessoas que estão no paraíso, porque está debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, e o sangue de Cristo apaga pecado. Então não tem como ele mexer, porque não tem cobrança para quem está ali, porque os seus pecados estão apagados e jogados no mar do esquecimento, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Bom, para começar, o mar do esquecimento é o próprio sangue de Jesus Cristo. Porque quando o pecado é jogado no mar do esquecimento, ele desaparece. E o mar do esquecimento é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que é aquele cloro, aonde tirava as manchas, e as manchas desapareciam com o cloro. E então o sangue de Jesus Cristo é aquele cloro aonde a tinta cai e desaparece. Então o sangue de Jesus Cristo é o próprio mar do esquecimento. Sendo que o Espírito Santo é o oceano. O Espírito Santo não é o mar, porque o oceano é mais do que o mar. Porque existe córrego, rio, mar e oceano. O Espírito Santo é o oceano. Então o sangue de Cristo é o mar do esquecimento, e o Espírito Santo é o oceano do amor. Amor. Então é maior do que o mar do esquecimento, o oceano que é o Espírito Santo. E o que nós temos do Espírito Santo? Nós só temos uma colher. Mas se você tem uma colher do oceano, você tem o oceano. Então quem tem uma colher do Espírito Santo já tem direito de viver no oceano, que da onde vem essa colher, que é o Espírito Santo. Mas o que eu quero mostrar é que o quarto arrebatamento foi desses santos que foram ressuscitados juntamente com Jesus. Ali em São Mateus 27 você encontra isso, que os santos do Antigo Testamento ressuscitaram, e eles não estão no paraíso, eles já estão na presença de Deus, porque a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles clamaram: abrir portais eternos, e veio uma resposta: abrir para o Rei da Glória entrar. E houve uma resposta: mas quem é o Rei da Glória? Aí falou: é o Senhor, o forte na batalha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele entrou para esse céu, esses portais foi aberto, e os santos do Antigo Testamento desfilaram na avenida do céu perante os anjos. Eles saíram do paraíso, andaram 40 dias aqui com Jesus, e eles foram arrebatados para ir na presença de Deus. E o paraíso, mudando de lugar, começou a encher de novo. Não agora com o sangue de animais, mas com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse assim: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. No meu, quer dizer, no meu sangue. No meu, ele já chamou dele, o paraíso dele. Porque o paraíso, então, era sustentado aquelas pessoas que criam
na vinda de Cristo, e por crer viveram na sombra, nos símbolos que eram os animais. Mas quando Deus levou o cativo e o cativeiro, ele mudou o paraíso para cima e começou a encher, agora através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E então o santo do Antigo Testamento foi o quarto arrebatamento. Jesus foi o terceiro, quer dizer, fechou o arrebatamento do Antigo Testamento com Jesus. E abriu, com o santo do Antigo Testamento, abriu o quarto arrebatamento, que é o primeiro do Novo Testamento. E nós estamos esperando o quinto arrebatamento. O quinto. Por que o quinto? Porque o número 5 é o número da graça. Veja, a palavra graça tem 5 letras. A palavra Jesus tem 5 letras. E o número 5 é o número da graça. Então, por isso que o nosso arrebatamento é o quinto, porque é o arrebatamento da graça. E nós vamos ser, então, arrebatados e iniciará o dia glorioso. Porque no Calvário, quando Jesus morreu, foi o dia da vitória. Agora nós estamos esperando o dia glorioso. Por que glorioso? Porque nós receberemos um corpo glorificado. E o que é o corpo glorificado? É um corpo igual de Jesus, que é mais rápido do que a luz, não tem parede para ele, como Jesus entrou ali, Pai seja convosco, passando a parede. Como ele é, nós seremos. Isso quem diz é João. Como ele é, nós seremos. E Paulo disse aos Filipenses, ele fala assim, agora nós estamos nesse corpo cansado e abatido, mas nós seremos transformados para um corpo glorificado, para que, como ele é, nós seremos também. Então nós vamos ser transformados como a água foi transformada em vinho. Enquanto aquela água era água, ela estava dentro de um poço, onde tinha rã, balde, enferrujado, lama. Mas quando aquela água saiu em São João 2, que ela passou por Jesus, é encontrar com Jesus no Ares. Então há um encontro com Jesus. E no caso nosso, nós encontraremos com Jesus para a transformação, como a água foi transformada em vinho. Aquela água transformada em vinho está mostrando que nós seremos transformados de um corpo batido, cansado, enfermo que nós temos, para um corpo glorificado, aonde não tem doença, é um corpo como o de Jesus é o nosso também. Agora, ouvinte precioso, nós estamos esperando o quinto arrebatamento. E esse quinto arrebatamento é encontrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, que o apóstolo Paulo disse, nós não atrapalhamos aquele que dorme, porque eles serão ressuscitados e nós seremos transformados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo no Ares. Então nós encontraremos com ele como a Rebeca encontrou com Isaac no campo. Então nós estamos esperando o quinto arrebatamento. Já houve 4 antes do nosso. Ora, se Deus arrebatou Enoque, se Deus arrebatou Elia, se Deus arrebatou Jesus, se ele arrebatou o santo do Antigo Testamento, ele arrebatará nós também. Se já houve 4, e nós é o quinto. Depois do nosso arrebatamento, que nós encontraremos com Jesus ao Ares, e o que acontece? Nós iremos para uma grande ceia do Senhor. Aí que ele falou, a ceia está pronta, o convidado não é digno. Então tem uma ceia no Ares, que ele vai dar para nós. E essa ceia é a mesma que Melquisedeque deu para Abraão, quando esse veio das matanças dos reis, que estava levando Ló e Sodoma e Gomorra embora.
Abraão lutou com 318 servos nascidos em casa, libertou Ló, trouxe Ló de volta junto com a turma de Sodoma, e quando ele estava voltando, ele encontrou com Melquisedeque, que deu a ceia para ele, chamado ceia do vitorioso. Porque a nossa ceia que nós tomamos não é ceia de vitorioso. A nossa ceia que nós tomamos na igreja é para ter vitória. E a ceia que o Senhor Jesus Cristo vai dar é para que nós tivermos vitória. Tem uma ceia do lado de cá, tem uma ceia do lado de lá. Deus está nos duas pontas da corda. Ele está nessa extremidade e está lá na outra. Então, veja bem, Moisés deu a ceia, a Páscoa, para Israel dentro do Egito, quando estava no Egito. Depois Josué deu outra quando estava em Canaã. Eles tinham vencido o deserto, que eles tinham vencido o Egito, tinha vencido o Mar Vermelho, tinha vencido o Jordão. Jordão significa a nossa carne, Jordão simboliza vencer a nós mesmos, que é difícil vencer a nós mesmos, nossa opinião, é difícil vencer as nossas ideias, é difícil vencer. Vencer os outros não é tão difícil como vencer nós mesmos. Porque o maior inimigo nosso não é o vizinho. O maior inimigo nosso é nós mesmos. É nossas opiniões, é a nossa ideia. E nós, às vezes, somos que nem o escorpião, que nós mata a nós próprios, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Não pensa, não. Ah, eu tenho um inimigo, é meu tio, é minha irmã, meu marido. Ah, eu tenho um inimigo, fulano e tal. Não. O maior inimigo de você, de mim, somos nós mesmos. O William Branham disse, na minha caminhada terrestre, o maior inimigo que eu encontrei chama William Marion Branham. O maior inimigo que eu encontrei é eu mesmo, é as minhas ideias, é os meus caprichos, é as minhas teimosias. É o maior inimigo que eu tenho encontrado, e não tem uma pessoa que tenha atrapalhado mais Deus na minha vida do que eu mesmo. Então nós não temos que culpar ninguém. Culpa você mesmo. Todos os teus fracassos, toda a sua decepções da vida, não culpa ninguém, não. Culpa você mesmo. São Tiago disse isso. Ele disse, o São Tiago disse que o pecado, uma vez consumado, gera morte. E ele disse, não culpa Deus, São Tiago disse. Não culpa nem o diabo. Não culpa o diabo, não. Culpa você mesmo. É as suas ideias, é o seu orgulho que está te matando. É teus pensamentos negativos que está te matando. E não é outra coisa, não. Não culpa ninguém. Culpa você mesmo. Ah, eu não estou indo na igreja por causa do meu marido. Eu não estou indo na igreja por causa da chuva. Eu não estou indo na igreja por causa eu moro longe. Não, você não está indo na igreja porque você não quer. É porque você não quer. Porque você vai na loja, você vai no banco, você vai em todo lugar, anda para a cidade inteira, porque na hora da igreja fulano de tal que não deixa aí, é marido, é o emprego. Não. É que você não tem vontade de adorar Deus mesmo. Essa é a verdade. É que você não quer nada com igreja. Essa é a verdade. Não culpa ninguém, não. Culpa você mesmo. Tem uma pessoa que ela ia na igreja, depois ela afastava um tempo. Aí ela voltava. O pastor pregava, ela chorava lá no banco. Aí o pastor falava, tem alguém na igreja que quer se acertar, que quer voltar à comunhão? Aí ele levantava a mão para cima e vinha no altar chorando. Eu quero voltar, pastor, fiquei um tempo parado, quero regressar à ceia, regressar com os irmãos, pedir perdão para os irmãos e voltar. Ele sempre fazia isso. E um dia, várias vezes ele fez isso. E um dia ele falou para o pastor chorando no púlpito, ah, pastor,
a gente é cheio de fraqueza, o diabo não deixa a gente vir na igreja. O diabo gritou lá de trás, falou, não culpa eu não, todas as coisas é eu agora, é o diabo, todas as coisas eu sou culpado, você não vem na igreja porque você não quer, agora fica culpando eu fui derrotado no Calvário, Jesus já moeu eu, quebrou a minha coluna, Jesus pisou na minha cabeça, Jesus acabou comigo e eu não tenho mais força para nada. Você que não quer ir mesmo, você que não quer ir, agora fica culpando eu, não culpa eu não. O diabo ficou nervoso lá, falou assim, todas as coisas culpa eu, todas as coisas culpa eu, todas as coisas eu sou culpado, não sou culpado não, aqui você não tem vontade mesmo, agora está culpando eu. Então, ouvinte, nosso arrebatamento é o 5º, é o número 5, que é o número da graça, é o arrebatamento da graça, e agora, depois do nosso, fecha, abriu com Enoque, antes do dilúvio, e fecha agora com Moisés e Elias, em Apocalipse, capítulo 11, as duas testemunhas, depois deles testemunhar, serão mortos, e a Bíblia disse, eles receberão um convite de Deus, suba cá, e a Bíblia diz que os dois subiu, ali está o 6º arrebatamento de Moisés e Elias. Moisés, porque ele morreu, foi sepultado pelos anjos, que ninguém achou o corpo de Moisés, e ele ressuscitou, porque ele era um tipo de Jesus. E Elias foi levado numa carruagem de fogo, por cavalo de fogo. Os dois ainda voltará, porque em São Mateus 17, os dois estão lá sendo testemunha de Jesus, quando Jesus transfigurou perante ele. Pedro disse, lá estava Moisés e Elias como testemunha. Então mostra que os dois ainda voltará. E você fala, mas Moisés, o homem morre e o homem não volta mais. Ora, Lázaro morreu, Lázaro ressuscitou e foi sentar na mesa para comer com Jesus. Aí você fala, mas está ordenado ao homem morrer uma vez só. Morrer é uma coisa, dormir é outro. Morrer é uma vez só. Mas Lázaro não estava morto, Lázaro dormia, disse Jesus. Moisés não morreu, Moisés dormiu. Então há uma diferença entre morte e dormir. O cristão não morre, o cristão dorme. Quem morre é o incrédulo, é o pagão morre. Você pode ir no velório, se você vê um cristão no caixão, você pode olhar no rosto dele que você vê que ele está dormindo. E você olha no rosto de um pagão, você vê que ele está debulhado mesmo, está morto mesmo. Você vê que a morte tomou conta dele. Então há uma diferença entre morrer e dormir. Cristão não morre, cristão dorme. Por isso que eles vão ser despertados. E quem morre vai ser ressuscitado para a segunda ressurreição, para ir para trono branco. Mas quem dorme será despertado para ir para o arrebatamento. Que Deus ricamente te abençoe.